Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho aqui hoje falar sobre a política de juros altos que é empregada pelo governo do Brasil e praticamente do mundo. Só que hoje, nesse dia, quarta-feira, dia 18 de nove de 24, nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos, a taxa, a taxa de juros está começando a baixar. E aqui no Brasil, amanhã, hoje à noite, começa a subir a taxa de juros, o que é um absurdo, dado o nível de taxa de juros que nós temos hoje, que a taxa Selic está em 10,5%. Então, como sempre eu digo, ninguém sabe o que está fazendo na política monetária, porque não é só no Brasil, é no mundo todo. É uma das coisas mais difíceis que tem, é a política monetária. Particularmente, quando você percebe que os economistas ficam atirando no escuro para ver o que é que acontece. Porque, se vocês olharem, sempre está acontecendo alguma coisa. A taxa de juros subiu, está lá em cima, e a inflação não desce. E ficam preocupados sem saber. Ninguém sabe exatamente o que é que está fazendo. Ora, se é isso, não seria. Já passou o tempo de tentar uma nova estratégia para baixar os juros? Tem uma taxa de juros mais baixa do que o crescimento da economia. Controlar através do crédito, por exemplo, é uma saída. Experimentar. Será que os economistas têm medo de pensar coisas novas, de aplicar coisas novas, pelos insucessos que eles vêm obtendo? Eu acho que os economistas não deveriam ter medo, porque o insucesso é tão grande. Talvez sejam os economistas os profissionais que mais dão prejuízo ao mundo, porque essa política de juros altos destrói as economias, destrói os empregos, destrói as empresas. É um prejuízo que não tem tamanho. Em volume, em 2023, o Brasil pagou 940 bilhões pela taxa de juros. E no ano anterior, 22, tinha pago 600 bilhões. São números astronômicos e ninguém é responsável por isso. Ninguém é capaz de apontar e dizer, olha aí, os economistas estão dando prejuízo, eles precisam pagar por isso. E ficam aí tocando para lá e para cá. Eu me lembro, na crise de 2008, que o Ben Bernanke aplicou o quantitative easing. Aí ficou aquela confusão, etc. Tal. Era um negócio que ninguém sabia. Eles mesmos não sabiam que era a primeira vez que ele estava aplicando aquilo. E sobre esse aspecto, eu até admiro pela coragem de fazer aquilo. Mas é uma coragem razoável, porque nunca serão responsabilizados por isso. Agora, 12 anos mais tarde, o senhor Bernanke dá uma declaração dizendo que se sentia extremamente arrependido, porque naquela época de 2008 ele não sabia exatamente o que está acontecendo. Porque, inclusive, na véspera da crise, ele dizia que estava tudo indo muito bem. E não acabou de fechar a boca e a crise de 2008 começou. 2007, 2008 começou. Muito bem. Olha, o BC agora, todas por aqui, vai começar um ciclo de alta, partindo já de nível alto. Porque esse ciclo de alta, que está terminando hoje para o BCE, né, começou em março de 21. E vocês devem ter lembrado que a inflação subiu até 13, a inflação não, o juros subiu até 13,75, ficou ali estacionado um longo tempo, proporcionando uma taxa de juros reais mais alta do mundo por muito tempo. E é sabido que uma taxa de juros reais alta não pode demorar. Ela simplesmente pode acontecer, mas tem que se trabalhar rápido para ela sair. E até hoje, a taxa de juros do Brasil real é muito alta. Agora mesmo está em 7,5%.
É um absurdo. Você trabalha para pagar juros. A economia brasileira trabalha para pagar juros. E os economistas não têm outra solução? Agora vamos ver. O objetivo da ciclo da alta de juros é que a inflação está começando a reagir, a subir antes de cair, está começando a reagir. E a economia, segundo o BC e segundo os economistas de plantão, a economia está muito acelerada. A economia brasileira provavelmente poderá crescer 2,8. Vocês imaginam um país como o Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, maior aquífero do mundo. A, todos os recursos naturais necessários para o seu desenvolvimento. País completo em termos de recursos naturais. Esse país, com 200 e aproximadamente 250 milhões de habitantes, crescer apenas 2,8 e ser isso um escândalo. É tão grande esse crescimento do Brasil que o Banco Central está preocupado, tem que recomeçar um ciclo de alta para tentar frear esse crescimento acelerado do Brasil, porque senão a inflação vai acelerar novamente. Olha, cara, uma coisa que nós precisamos prestar atenção: os Estados Unidos estão controlando a inflação com a economia crescendo. Por que isso? Simplesmente o seguinte: os Estados Unidos têm a taxa de juros mais alta dos últimos 30 anos. Ele colocou para frear a sua inflação. E, ao mesmo tempo, o governo investia diretamente. Chamava McDonald's, tem mais agências para abrir, nós emprestamos dinheiro para vocês. Indústria, vocês têm plano de crescimento, toma aqui dinheiro para vocês, diretamente, aplicando diretamente na produção, diretamente no crescimento da economia. E como isso aí, o próprio André Lara sempre fala em seus livros, o problema não é gastar, o problema não é o déficit, o problema é como gastar. Os, os Estados Unidos estão gastando corretamente, estão procurando as empresas de tecnologia, as startups, aquelas empresas que estão com a produção parada ou em estágio de espera porque não tem dinheiro, estão investindo dinheiro nessas empresas. O que é que acontece? A economia cresce. A economia cresce e se controla a inflação ao mesmo tempo. Não, aqui no Brasil não pode. O governo não pode investir dessa maneira, porque isso é inflacionário. O brasileiro, o economista brasileiro, não sabe o que é déficit fiscal, não sabe analisar um déficit fiscal. Se tem déficit fiscal, é ruim, como se todo déficit fosse ruim. Não é verdade isso. Isso é limitação de conhecimentos do que é um déficit fiscal. É a mesma coisa com a dívida. Olha para a dívida está enorme. Também não é assim. A dívida tem que saber por que foi feita a dívida, como ela é feita, como é que ela está se pagando. A dívida pode ser grande, pode ser uma dívida enorme. Os Estados Unidos sempre tiveram dívidas enormes nos Estados Unidos e sempre elas se autopagaram. Por quê? Porque eles fazem dívida há alguns anos, desde 1939, 1929, que os Estados Unidos aplicam a estratégia de combater a inflação através de juros baixos, mais baixos do que o crescimento da economia. O que que isso acontece? Isso acontece uma alavancagem positiva. Significa que os recursos da dívida dos Estados Unidos estão sendo aplicados, não é? E obtendo retornos superiores à taxa de juros que eles estão pagando. Então, com o processo de crescimento da economia, a dívida vai se pagando e vai diminuindo e vai tendendo a desaparecer. Aqui o Brasil não experimenta. O Brasil está com a cabeça fechada, os economistas não têm outra tática, outra estratégia a não ser os juros altos. E por mais que o Brasil está há 30 anos ou mais, 40 anos mais ou menos, que o Brasil não cresce.
O crescimento do Brasil é pífio, entrando em recessão, crescendo 1%, 2%. É um verdadeiro desastre a condução da política econômica no Brasil. E quem conduz a política econômica no Brasil são os economistas. Então, os economistas estão devendo ao país uma mudança de atitude para recuperar a economia do Brasil. Esta nova alta do BC vai afetar o investimento e contribuir para a valorização do câmbio, aumentando a diferença dos juros internos e os externos. Veja só, vai aumentar a taxa de juros. Se vai aumentar a taxa de juros, vai afetar o investimento. Os investimentos vão diminuir e, além disso, vão contribuir para a valorização do câmbio, aumentando a diferença de juros internos e externos. Ou seja, o exterior vem para cá, vai trazer dinheiro para cá. Só que nós não, é um momento que nós não precisamos disso. Nós temos 360 bilhões aproximadamente de reservas estrangeiras. E por que aumentar a taxa de juros? Esse benefício não interessa, não é necessário agora. Então não tem sentido. Agora, afeta o investimento. Por quê? Afetando o investimento, o que acontece? Diminui o crescimento da economia, diminui a possibilidade de crescimento do país. É algo que não dá para pensar. Olha, ainda tem uma coisa: nós temos uma seca aí, e o impacto da seca tem potencial para representar um significativo choque negativo de oferta. Se é choque negativo de oferta, vai haver inflação. Tá certo? Vai haver inflação. E outra coisa, se é choque negativo de oferta, os juros vão ajudar em alguma coisa, aumentar os juros, vão piorar a situação. Vai adicionar o problema, que é o choque negativo de oferta. O choque negativo é um problema inflacionário. Os juros, aumentando a taxa de juros, piora ainda a situação e diminui os investimentos. Ou seja, aumenta brutalmente a inflação. Isso terá efeito no aumento da inflação, o choque negativo de oferta terá efeito no aumento da inflação e na redução do crescimento do PIB. É óbvio. E por que está se fazendo isso? Será que tem alguém que pensa aí nesse governo? Será que tem alguém que saiba desses efeitos? A expectativa é levar a taxa anual para 12% ao ano no final de 2024. Quando os Estados Unidos estão baixando a taxa, os países desenvolvidos estão começando a taxa, o Brasil está na contramão, aumentando a taxa. Aliás, há pouco tempo atrás, o Paulo Guedes se vangloriava que o Brasil estava começando mais cedo do que os países desenvolvidos a diminuir a taxa de juros e que, no final, iria também reduzir, ele começava mais cedo a reduzir a taxa de juros. E agora? O que adiantou começar mais cedo? Mais cedo começou um ciclo novo de alta da taxa de juros. Foi isso que aconteceu. Definitivamente, a política de juros não combate a inflação. Não existe nenhuma possibilidade de combater a política de juros. Primeiro que a política de juros, se pensa, se bate a inflação, é um negócio que eu não entendo. Eu simplesmente penso que é um problema, uma debilidade mental. Porque, olha só, se eu tenho uma pressão muito alta de demanda e está provocando inflação porque a oferta é pequena, eu vou tirar, eu quero tirar a pressão da demanda, ou seja, diminuir a pressão da demanda. O que é que o Banco Central faz? Ele aumenta a taxa de juros. Então, ele quer tirar 1 bilhão. Ele pega títulos no valor de 1 bilhão total, aumenta a taxa de juros. Se a taxa de juros está em 6, ele oferece a 7, por exemplo, e oferece ao mercado para tirar 1 bilhão. O mercado paga esses títulos como? Com títulos. O mercado é cheio de títulos. E tanto faz ele pagar com título, com dinheiro, é a mesma coisa.
Então, eu estou trocando 6 por meia dúzia. O que que acontece com a pressão da demanda? Nada. Porque eu tiro 500, né? Eu tiro 500 do mercado, 500, 1 bilhão de título, em valor do título, e coloco 1 bilhão em valor do título. Agora só tem uma coisa, os juros é mais alto. O governo está botando mais dinheiro porque vai pagar juros mais altos. Isso é coisa de debilóides mentais. É possível que não perceba o que está acontecendo. E outra coisa, mesmo que houvesse uma perspectiva de diminuição de demanda para a tarifação, como é que o governo está fazendo isso? O governo está fazendo isso com dívida. A perspectiva de dívida mais alta significa o que? O juros mais alto? Significa inflação mais alta no futuro. Por quê? Porque o governo vai pagar a taxa de juros mais alta da sua dívida e vai levar isso para onde? Para o orçamento fiscal. E no orçamento fiscal, evidentemente, haverá o déficit fiscal aumentará. E o déficit fiscal aumentando, haverá uma inflação mais alta. Eu não entendo. Isso está tão claro e me parece debilidade mental mesmo. Então, como eu estou dizendo, definitivamente a política de juros não combate a inflação, principalmente se a origem dela é um choque de oferta. O choque de oferta é a diminuição, né? Uma diminuição da oferta negativa, né? É uma diminuição de oferta. Se é uma diminuição de oferta, meu amigo, como é que os juros mais altos vão aumentar essa oferta? Não dá nem para pensar. Não dá nem para pensar isso. Existe uma grande dúvida sobre como será a política monetária a partir de 2025, quando assumir o BC o Gabriel Galípolo. O Galípolo, juntamente com Roberto Campos Neto, estão falando que vão aumentar a taxa de juros. E todo mundo está olhando para o Galípolo, porque ele vai seguir a política do Roberto Campos. Olha, Galípolo não tem independência. Galípolo vai seguir a cabeça do Lula, senão a cabeça dele vai rolar. Alguém pode confiar que Galípolo vai fazer alguma coisa que Lula não queira? De jeito nenhum. Eu acho que o mercado se auto-engana, não sei, para ficar feliz por alguns dias. Outra coisa aqui, o mercado de trabalho segue robusto e há uma retomada de crédito. Engraçado, né? Se há uma retomada de crédito, por que aumentar a taxa de juros? Bastava que não deixe, que evitasse essa retomada de crédito. Porque retomada de crédito significa inflação na veia. Olha, se eu vou aumentar a taxa de juros para reduzir a inflação, eu posso muito bem, o governo pode muito bem parar, né? Evitar essa retomada de crédito e faz o mesmo efeito. Não, alguma coisa está errada com a cabeça desses homens que dirigem o país. Ok? Um abraço e até a próxima.